Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em seus lares. Eu me chamo Karina e você está em mais um encontro com a palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação da noite, gostaria de pedir que os irmãos curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda na divulgação do nosso canal. Gostaria de pedir também para os irmãos procurar a nossa igreja nas redes sociais ipi.rioacima. E você que ainda não conhece, será muito bem-vindo nos nossos cultos, que são esses: nas quartas-feiras, noite de oração às 19h30 e aos domingos, 2 horários, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, temos classes para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, e à noite às 19h30. E agora vamos para a meditação da palavra. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, nós iremos meditar na Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a respeito do Sermão do Monte e estamos dando sequência a uma série de exposições sobre as palavras de Jesus. E hoje nós iremos aprender a respeito da vingança. Por isso, gostaria de pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós iremos ler do verso 38 até o verso de número 42. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Se você encontrou a passagem, acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Jesus, mais uma vez, choca todos os seus ouvintes com suas palavras. Jesus começa a trazer uma interpretação da lei de um ponto de vista diferente do qual as pessoas estavam acostumadas. Precisamos lembrar que quando Moisés deu a lei ao povo de Israel, ele a dividiu em 3 partes: a lei moral, a lei civil e a lei religiosa. E quando Jesus diz aqui no verso de número 38, a qual nós lemos, que ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, Jesus estava fazendo menção a Êxodo, capítulo de número 21, a qual Moisés entrega esta lei civil para a nação de Israel, a fim de coibir atitudes exageradas a respeito da vingança. Porque o que estava acontecendo com aquela jovem nação? A preocupação de Deus era que Israel usasse de sua força, usasse de sua razão, de sua moral, de uma maneira exagerada, mas que fosse pago justamente aquilo que lhe era devido. Por exemplo, quando a lei diz olho por olho e dente por dente, ela queria que a justiça fosse feita nas decisões tomadas pelos juízes. Por exemplo, se uma pessoa ela acidentalmente ou então propositalmente
ela causa um acidente e a outra pessoa perde um membro do corpo, por exemplo, um braço, o braço direito, ou então a mão direita, o pé. A lei autorizava aquela pessoa que sofreu ali as consequências daquele acidente e teve o seu membro mutilado, que ele pudesse ir até o tribunal e pedir que a pessoa que lhe causou este ferimento, a pessoa que lhe causou este grave problema, também sofresse a mesma punição. Por isso a expressão olho por olho e dente por dente, porque era a maneira que chegou-se a um consenso para que as decisões fossem justas, para que não houvesse ali um abuso, da autoridade, para que não houvesse ali um exagero na aplicação da disciplina. Por exemplo, se uma pessoa causou-lhe um acidente a outra pessoa e aquela pessoa perdeu, por exemplo, um membro do seu corpo, ela não poderia chegar até o juiz e dizer: eu quero que ele pague com a sua própria vida. Não. O membro que ele teve amputado também seria o membro que seria amputado daquela pessoa e assim por diante. Então, esta maneira que se encontrou para que a lei fosse aplicada de uma maneira justa. O problema aqui não está na lei, mas, como sempre, no coração do homem. O povo de Israel interpretou esta lei, interpretou esse trecho da lei como uma maneira de favorecer a vingança. Então Israel, o povo de Israel, usava desta parte aqui da lei como desculpa para aplicar atos vingativos contra as pessoas. Era comum, por exemplo, se uma pessoa ela não gostava da outra pessoa, ela não se dava bem com o seu próximo, então ela provocava algo ali, alguma situação em que aquela pessoa o ferisse, mesmo que ela sofresse sérias consequências, mas o prazer de ver aquela pessoa prejudicada, o prazer de querer ver aquela pessoa arruinada era maior do que a consciência de que aquela pessoa também sofreria o mesmo problema. Então ela provocava um acidente, e ali ela tinha ali uma consequência, ela sofria graves ferimentos, então ela ia até o tribunal e exigia que a lei fosse cumprida. Tudo por causa da vingança, por causa da inveja, por causa do ódio, por causa do pecado dentro do coração do ser humano. Então Jesus, ele vai contra essa interpretação e ele traz uma interpretação mais justa no ponto de vista de Deus, no ponto de vista espiritual. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se a pessoa te ferir a face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Jesus não estava querendo dizer que as pessoas precisavam sofrer passivamente, que as pessoas teriam que absorver a injustiça e aceitar e não reivindicar e não lutar pelos seus direitos. Não foi isso o que Jesus disse. Mas Jesus disse que por causa de um bem maior, por causa de algo maior, era necessário que seus seguidores e seus discípulos abrissem mão da justiça dos homens para que a justiça de Deus fosse feita. Essa era a intenção de Jesus. Quando ele diz para oferecer a outra face, ele não está dizendo que nós devemos sofrer, que nós devemos apanhar, que nós não podemos reivindicar, mas Jesus está dizendo aqui que é preciso ponderar, é preciso pensar, é preciso reagir de uma maneira
que a justiça de Deus seja feita. Por mais que doa em nós, nós precisamos parar e pensar e agir no Espírito, para não nos tornarmos vingativos. Porque esse é o desejo do nosso coração, se vingar. Então precisamos lutar contra isto. Por isso Jesus diz, oferece-lhe também a outra. E depois no versículo 40, Jesus continua dizendo, e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. A maioria das confusões, a maioria dos problemas judiciais que eram levados até o tribunal para que a lei fosse aplicada, eram problemas referentes a bens materiais. Tudo por causa da ganância, do poder, da ânsia, né, de querer mais, de querer possuir mais. E quando Jesus fala a respeito da túnica e da capa, nós precisamos entender o contexto da época e entender o que significava a túnica e o que significava a capa. As vestes naquele tempo de Jesus eram diferentes das nossas vestes de nossos dias. A túnica, ela servia como um forro que era usado, né, por baixo de uma capa. Então a pessoa naquela época, né, ela possuía várias túnicas, porque a túnica era uma roupa de baixo. Então a pessoa possuía várias túnicas, ela podia possuir uma, duas, três túnicas, enfim. Agora a capa, a pessoa só possuía uma. E se ela fosse muito rica, ela possuía duas ou três. Então se ela já tivesse algum dinheiro, se ela tivesse algum bem, ela possuía uma. E se ela fosse rica, ela possuía várias. Então a capa era um bem preciosíssimo. E o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos e para a multidão que o ouve, que se alguém quiser tomar a tua túnica, aquilo que você tem em abundância, né? Aquilo que não tem muito valor para você, né? Que o seu coração não se apegue a ponto de querer brigar por isso, de querer sentir raiva da pessoa, sentir ódio da pessoa, de querer que aquela pessoa sofra, né? Que aquela pessoa, ela muitas vezes até mesmo morra, né? O desejo do coração da pessoa está tão preso nos bens materiais. Jesus está dizendo isso, olha, se quiserem levar a sua túnica, né? Algo que para você não tem algum valor, não considere isso no seu coração algo precioso demais, que faça você perder a sua paz, que faça você perder a sua alegria, que faça você perder o seu domínio próprio, o seu controle. Se a pessoa quer levar a sua túnica, dê também a sua capa. Demonstre superioridade. Demonstre que você está acima de todos os seus bens, de tudo aquilo que você possui. Demonstre que o seu coração não está apegado às coisas deste mundo e nem do que ele pode oferecer, mas o seu coração está voltado para o Senhor. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos concordar com as injustiças, mas que nós não devemos perder a nossa paz por causa das injustiças, porque não cabe a nós a vingança, não cabe a nós o ato vingativo, mas cabe ao Senhor. É dele a vingança, é ele quem irá julgar as nossas causas. E nós devemos esperar nele. Portanto, não perca a sua paciência, não perca a sua alegria. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se quiserem levar a tua túnica, ofereça-lhe também a capa e deixe que Deus o julgue. E depois Jesus continua no versículo 41. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E no versículo 42, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Como o nosso coração ele é voltado a praticar a vingança, como o nosso coração é voltado a praticar a justiça própria. Quando Jesus diz aqui, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quantas vezes nós não fazemos somente as nossas obrigações? E quando temos a oportunidade de ir além
daquilo que nós somos capazes de fazer, quando nós temos a oportunidade de expressar o amor de Cristo além das expectativas, nós não fazemos, porque nós queremos cumprir somente com as nossas obrigações. É isso que Jesus estava dizendo aqui: vá além, supere, seja superior, no sentido não de orgulho, de soberba, mas no sentido de ser alguém que não está dominado por este mundo. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, vá com ele 2, vá além daquilo que te pedem, vá além daquilo que é o seu dever fazer. Cumpra com alegria todas as suas tarefas, todas as suas obrigações. É isso que Cristo estava ensinando às pessoas. Não haja por maldade, não haja por vingança. Eu só vou fazer somente aquilo que me pedem e nada mais. Eu não sou pago para isso, eu não sou remunerado para isso. Não pensem assim. Ajam como Cristo ensina em sua palavra. Precisamos agir como Cristo ensina em sua palavra. E quantas vezes nós não fechamos o coração para aquelas pessoas que, em alguma oportunidade, fecharam as portas para nós, não nos ajudaram, e quando nós temos a oportunidade de retribuir com o bem, nós queremos retribuir com o mal. Por isso Jesus diz: ao que te pede emprestado, não volte-lhe as costas, porque a tendência nossa é fazer o bem somente a quem nos faz bem, mas devemos pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. Nós precisamos confiar em Deus e que nele nós encontramos a justiça. Nem sempre vai ser fácil a nossa convivência neste mundo com as pessoas. Nós podemos ver aqui a respeito da vingança. Muitas vezes nós teremos pensamentos, nós teremos desejos, nós iremos sentir vontade de retribuir todo o mal que a pessoa causou em nossas vidas. Hoje, por exemplo, com o avanço da tecnologia, as mídias sociais, quantas pessoas não caem no erro de querer debater, de querer discutir, e extrapolar até o ponto de prejudicar aquela pessoa, enquanto não vê aquela pessoa ali sendo humilhada, aquela pessoa ali sendo motivo de escárnio, ela não sossega e ela continua ali e sai da realidade virtual e parte para a realidade física, e encontra a pessoa na rua e discute, tudo por causa de uma discussão em um mundo paralelo que não vai levar a lugar nenhum. Mas nós temos esse desejo de sempre ter a razão, de sempre querer, de sempre buscar a nossa própria justiça. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 8, Romanos, capítulo 12, versículo de número 8, versículo de número 18, ele diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança do Senhor, é Ele quem irá retribuir. As pessoas que nos provocam, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos perseguem, por mais que o nosso desejo seja retribuir, nós devemos ter paz com todos, se possível. Devemos fugir dessas situações. Não podemos nos omitir, não podemos nos esconder, mas devemos ter o controle de saber que se as pessoas nos ofendem, nós não podemos ofender de volta. Se as pessoas nos perseguem, nos prejudicam, nós não podemos retribuir. Nós não podemos, como diz o ditado popular, pagar com a mesma moeda. Nós precisamos confiar em Deus, que a sua justiça não falha,
Qual é a justiça verdadeira? A nossa justiça ou a justiça de Deus? Qual é a verdadeira? Devemos descansar no Senhor. Que o Senhor nos ajude a termos um coração voltado à Palavra de Deus, voltado a permanecer na Palavra de Deus, a deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas, para que as nossas emoções, para que os nossos sentimentos não nos façam pecar, mas que glorifiquem a Cristo e que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho através do nosso testemunho. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Até o próximo encontro com a Palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Ajude a melhorar, Pai, meu Pai. Tenho muito que mudar, Pai, meu Pai. Me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar, Pai, meu Pai. Me ajude a melhorar, Pai, meu Pai. Tenho muito que mudar, Pai, meu Pai. Me ajude a